texto da palavra do Senhor, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. A parte B do versículo 1 e o versículo 2 inteiro. Diz o seguinte o texto. Entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus queridos irmãos, nesta tarde eu quero falar e começar esta mensagem com um pouco de história. História da civilização. História que também envolve o cristianismo. Eu queria falar um pouco sobre a época em que surgiu filósofos que trouxeram filosofias religiosas que influenciaram a todas as pessoas e, consequentemente, influenciaram a própria igreja cristã. Estas filosofias, ou seja, preste atenção no que nós vamos estar falando, porque realmente no final dessa mensagem você vai entender. Houve uma época em que se falou muito sobre iluminismo e romantismo. Isto influencia todos nós. Na verdade, se diz que nós, essa é a linguagem que se usa no meio filosófico e no meio secular. Se diz que nós nascemos no iluminismo e somos criados no romantismo. Ou seja, somos pessoas diferentes dos outros que vieram antes por causa dessas filosofias. Esse período também é chamado de a Grande Divisão. A Grande Divisão. Porque a reforma protestante não foi a Grande Divisão. A Grande Divisão foi o iluminismo, que trouxe o que se define assim, que é definido assim por C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor conhecedor do iluminismo e do romantismo, que define o iluminismo como a grande divisão. Ou seja, quem crê em Deus e quem não se importa com Deus. Ainda que creia, não está nem aí com Deus. Esta é a grande divisão. O que chama a atenção é que os grandes nomes do iluminismo, sempre que você for pesquisar sobre iluminismo na internet, qualquer outro lugar, eles são retratados muitas das vezes sorrindo. Um sorriso um tanto jocoso, um tanto sarcástico, porque eles acreditavam que eles e outros como eles, finalmente poderiam responder a todas as perguntas da humanidade, usando somente a razão. É claro que o avanço científico daquele período, que era século XVIII, trouxe essa percepção. É um período de muitos cientistas de destaque, como o que eu vou citar aqui, Isaac Newton. Você já deve ter ouvido falar, que viveu entre 1642 e 1727. Um cientista fundamental para a humanidade. Até o poeta Alexander Popper vai dizer o seguinte: a natureza e as leis da natureza estavam escondidas em trevas. E ele vai dizer o seguinte, olha que heresia. Deus disse, assim fala o poeta Alexander, né? Deus disse, haja Newton, e tudo tornou-se luz. Quais foram a influência do iluminismo? Marque aí 2 pontos. O racionalismo de Descartes, que é uma outra pessoa, que viveu entre 1596 e 1650, e o empirismo
de John Locke, que viveu entre 1632 e 1704. Na verdade, parecem coisas contraditórias essas duas linhas filosóficas. O racionalismo, por exemplo, é do continente e o empirismo das Ilhas Britânicas. Descartes tem a famosa frase, penso, logo existo. Já ouviu falar isso na escola? Então é a frase do famoso filósofo Descartes. E ele vai dizer isso, penso, logo existo. A ideia dele era a seguinte, já que ele podia, a partir da própria mente, conceber todas as coisas e ir construindo de maneira racional todas as ideias que existem. E foi isso realmente o que ele fez e influenciou uma geração até os dias de hoje. Já o empirismo é o contrário, ou seja, ele começa do que já existe. E a frase que define o empirismo é, eu aprendo com o que existe. A minha mente recebe aquilo que ela vê, aquilo que ela experimenta. Isso tudo parece contraditório, mas chegam no mesmo lugar. Então, o que falta nesses modelos filosóficos? O que falta, já que eles falam de conhecimento? Já que eles trabalham conhecimento? Falta Deus. Eles não eram homens desconhecidos, eles eram homens influentes naquela época. Então falta o quê? Falta Deus. E essas filosofias entram naquela geração. E você vai entender, presta atenção até o final dessa mensagem. Falta Deus. O homem, tanto faz no racionalismo ou no empirismo, é o homem que conhece as coisas com seus próprios meios. Ele, dentro dessas filosofias, não precisa da ajuda externa. Então, nesse caso, Deus está descartado. Deus está jogado fora. No iluminismo, surgiu uma nova forma de religião. Aqui se dá o nome de deísmo. O que é deísmo? Deísmo era uma religião racional, ou seja, Deus criou todas as coisas e foi embora. E o grande arquiteto do universo agora é o homem. O homem é senhor da criação. E é ele que vive. Não existe um relacionamento com Deus. Isto é o deísmo. E naquela época isso se tornou tão forte, influenciou aquela geração e tem influenciado a geração até os dias de hoje. E você vai entender por quê. Você está entendendo, meu amado? Do que a gente muitas das vezes não conhece. A gente acha que a nossa vida é uma vida que começa quando nós nascemos. Começa quando nós nascemos, e não é. Tem muita coisa para trás que influenciou e influencia as nossas gerações. Nomes importantes do iluminismo, se você quiser, porque essa pregação vai estar depois na internet, e você pode voltar a pesquisar. Mas olha, nomes conhecidos do iluminismo. Voltaire, de 1694 e 1778. Diderot, 1713 e 1784. Outro que você já ouviu falar, Thomas Jefferson, dos Estados Unidos. Viveu entre 1743 e 1826. Outro, e este vou falar um pouco mais, Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727. Este numa linha mais científica. Observe que Isaac Newton sempre se diz cristão. Mas há pesquisas mostrando que, na verdade, ele era um herege disfarçado. Ele que acreditava em várias doutrinas de heresias. Apesar de ser um teólogo, e até escreveu um comentário do livro de Daniel. Por quê? Porque ele lia a Bíblia. Junto com o iluminismo, veio o romantismo. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu amor. Como se define o romantismo? Acredita-se que começou quando Jean-Jacques Rousseau, entendeu? Jean-Jacques Rousseau, de 1722 a 1778 que ele viveu, estava numa ilha diante de um lago e de repente ele sentiu que ele era um com a natureza. Já ouviu? Já ouviu alguma filosofia falando isso, que você é um com a natureza? Quem que sentiu isso primeiro? Jean-Jacques Rousseau. E ele sentiu então que ele era um com a natureza. Alguns vão dizer que o romantismo se define com a seguinte frase: sinto, logo existo. Sinto, logo existo. O contraponto é o sentimento. O sentimento é o forte do romantismo. Então, no século XVIII, os filósofos fazem uma separação entre a mente e o coração. Separação que não existia antes.
Inclusive hoje, todos nós temos separados nossa mente do coração. Porque nascemos lá no iluminismo. A geração lá do iluminismo. E fomos criados no romantismo. Logo então, só o evangelho pode unir novamente mente e coração. Você não está entendendo? Continua ouvindo. Continua ouvindo que você vai entender. Só o evangelho, aí você já começa a entender. A gente fala em falsos profetas dentro da igreja, e é verdade, vai existir. Mas nós não podemos também deixar de estudar um pouco de história para entender de onde vêm certos pensamentos que nós estamos vivendo hoje. Inclusive dentro de tantas comunidades, de tantas igrejas. E você vai entender, meu amado. Se não é o evangelho de Cristo, fica muito difícil. Sabe, o iluminismo sempre trabalha a mente e o coração. E acaba caindo, sabe na onde? No deísmo. Acaba caindo no deísmo. E o romantismo aponta para o coração, para as emoções, e acaba caindo no panteísmo, ou seja, tudo é Deus. Todos nós somos Deus. E o que sentimos dentro do panteísmo, o que sentimos é o mais importante. Para o romantismo, o grande intérprete do mundo não é o teólogo e nem o filósofo, mas é o quê? É o artista. É o artista que faz você sentir. Quando você sente, você entende a verdade. Por isso que hoje nós somos tão influenciados pelos artistas, pelos filmes, pelas músicas, pelo teatro, pela moda. Uma moda que nasce paganizada, sensualizada, homossexualizada. São esses grandes encontros de modas. São dali que saem as modas, que estão dentro das igrejas, dentro do nosso mundo em geral, no mundo secular e até mesmo dentro da igreja. Que nasceram de pessoas não convertidas. Claro, não estou aqui julgando, estou apontando que nós somos influenciados porque não sabemos, porque aceitamos. Mas de onde vem esse mundo artístico? De onde vem essas modas? De onde vem essas músicas, essas danças, essa cultura? De onde vem? O que nós trazemos para dentro da nossa casa e para dentro das igrejas que nós estamos? Vem da onde? Qual é a procedência? O mundo da arte. É o panteísmo. Tudo é Deus. Somos deuses, deusas. Somos deuses e deusas. Assim somos encarados por essa visão filosófica dentro do romantismo. Não está entendendo? Mas você vai entender. É o que você vai entender. Você sabe quem está produzindo a roupa que você está querendo fazer? Você sabe quem está produzindo os discos, as novelas, os filmes? Porque no Brasil tem uma mídia poderosa que comanda o nosso Brasil no nível de novela. Tudo que a novela fala, lança, se torna moda dentro do Brasil. E você vai entender. Você sabe muito bem o que realmente é. E de onde vem? São de pessoas convertidas? Ali estão as nossas referências de beleza, de atrativos. Quando se fala em ser atraente, de que sentido nós pensamos isso? Não, nós achamos que acontece por acaso, mas não. São consequências, meu irmão. São séculos passados de pessoas que não tinham Deus, que abandonaram, que jogaram Deus na lata de lixo e que colocaram suas filosofias como primordial para reger a vida das pessoas. Esses nomes que eu citei, pelo menos um ou dois você já ouviu falar. São filósofos, meu amado. São filósofos. O que nós vestimos hoje, o que nós cantamos, o que nós dançamos, são produzidos nos filmes de Hollywood, muitas das vezes, na Rede Globo de televisão. Eles dizem o que nós vamos ter que fazer, de que forma nós vamos ter que nos comportar, do jeito que nós vamos ter que falar, da maneira que nós vamos ter que vestir. E nós aceitamos. A arte comanda o mundo. O jeito que nós vamos viver. As opiniões deles são mais importantes, ou seja, somos controlados pelo romantismo. E no iluminismo nós ignoramos Deus. Enquanto nós somos controlados pelo romantismo, dentro da visão do iluminismo, nós ignoramos Deus, porque o homem é aquilo que ele pensa. Penso, logo existo. Essa é a visão do iluminismo. Penso, logo existo.
E a visão do romantismo, sinto, logo existo. São as visões. Meu irmão, eu não estou falando coisa nova aqui não. Eu estou falando de filosofias de alguns séculos passados que regem o nosso mundo. Estão enraizadas em nós. Enquanto no romantismo somos controlados, dentro do iluminismo nós somos convidados, convencidos a ignorar Deus. A ignorar Deus diante dos problemas. Eu quero te dar um exemplo. Qual foi a última vez que houve um problema lá na sua empresa e as pessoas se uniram para orar? Porque o problema tinha aparecido? Nunca. Isso era inconcebível antes do iluminismo. Deus estava por trás de tudo. Já no iluminismo, não. É o homem que resolve tudo. O homem é independente. A mente funciona de maneira independente. Isso é filosofia, meu irmão. Dentro de tudo isso, a religião foi influenciada. E a principal influência na religião é a romântica. Que veio por esse homem que tem um nome difícil, mas eu vou falar. Friedrich Schleiermacher. Esse Friedrich, que nasceu em 1768, que faleceu em 1834. E a sua religião interior, já ouviu falar? A sua religião interior. Amados, ele era um pastor. Ele começou a dizer, o nosso entendimento de Deus no Evangelho não vem do pensamento de nossas mentes ou da revelação, lendo a Bíblia. Veja, não vem das nossas mentes, nem da revelação lendo a Bíblia, mas do que nós sentimos no nosso interior. O nosso sentimento interior de absoluta dependência, na medida que nós encontramos totalmente dependente de Deus. Sentimento interior. Isso tem arrebentado até o dia de hoje. Veja, eu estou orando por alguém, eu sinto algo no meu coração. Pronto. Mesmo que a Bíblia diga que é errado, eu sinto. Quem é que vai dizer que não é Deus que está falando? Isso tem regido. Eu sinto. Eu sinto. Não dependemos totalmente de Deus, mas do que eu sinto. A teologia passa a ser mais subjetiva, ou seja, o que importa é aquilo que eu sinto. Já não importa o que a Bíblia diz, e sim o que eu sinto. Então todas as igrejas hoje sofrem com isso. Antes se procurava minar a autoridade da Bíblia. Hoje nem precisa mais. Porque o indivíduo, se não sentir aquilo, então para ele não é verdade. Então nunca será. Se a Bíblia diz sim, mas ele sente que não, o que importa é o que ele sente. E é o que tem. Por isso as divisões. Aí eu sinto que posso andar de short, aí eu sinto que eu não posso, então vamos dividir. Eu sinto que eu posso beber, eu sinto que eu não posso. Vai na Bíblia. A Bíblia diz não, então é não, independente se você sente que é sim. Mas somos tão influenciados. E fazemos isso, gente, de uma maneira religiosa. Eu senti de Deus essa revelação. Vou fazer desse jeito. Esquece o que a Bíblia diz. O indivíduo fica fortíssimo. Porque eu sou, e é isso que todo homem moderno está fazendo. Todo homem moderno, contemporâneo faz. Ele obedece a si mesmo. Ele faz o que tem vontade. Imagina o problema que é isso para o cristianismo hoje em dia. Se eu tenho uma visão iluminista, uma visão romancista, eu sou um problema para o cristianismo, porque eu nunca vou aceitar as diretrizes do cristianismo. Eu vou mudar. Por isso surgem igrejas de homossexuais, igrejas independentes, igrejas que não têm nome, igrejas com carismas diferentes, e vai, porque eu sinto que é isso. E seitas e tantas outras, e ateísmo e tudo, porque nós sentimos. É o que eu sinto no meu coração. É isso que a pessoa vai fazer. Então, a teologia passa a ser mais subjetiva. Assim o homem passa a ser o seu senhor. E não se busca na Bíblia. E vai se resumindo dessa forma. Eu penso, eu sinto, eu creio.
Então, meu amado, esse é o tipo de homem de humanidade moderna, com o qual a igreja tem que lidar. Homem que não pensa em Deus em um primeiro momento. Pensa sempre em resolver o problema ele mesmo. Confia muito na sua capacidade e na capacidade dos outros. E faz o que quer, e faz o que sente. E vive como sente que deve viver. Esse é o homem moderno. Mas eu quero dizer, meu irmão, historicamente, não foi sempre assim. Os homens que viveram antes desses filósofos eram homens e mulheres diferentes. Hoje em dia, vemos a dificuldade que é para ter igreja segundo a palavra de Deus. E por quê? Porque é tudo muito racional. E o que diz ali é para ser feito. O que diz na Bíblia é para ser feito. Um exemplo disso é o casal moderno. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Submissa não no sentido escravizante, mas submissa. Mas a humanidade de hoje não pensa assim. Hoje tudo mudou. Eu não quero entrar aqui na questão se a mulher deve sair para trabalhar ou não. Eu não quero entrar nessa questão. Mas até mesmo isso seria uma provisão de Deus. Um filho criado com a mãe tem um peso. Um filho criado com um profissional, por melhor que seja, tem um outro tipo de educação. É diferente. Você está entendendo? Mas essa busca, essa vontade de independência é muito grande. É muito grande. Dominou o mundo. Isso é de Deus? Não, é que nós somos influenciados e aceitamos como se fosse de Deus. Mas isso é pensamento romancista. Vem do romantismo. Eu sei que isso parece ser coisa de outro mundo que a gente está falando aqui. Parece que isso nunca existiu. Parece que isso que eu estou falando de submissão, eu estou dando um exemplo, são muitas outras coisas, mas eu estou dando um exemplo que é muito claro. É muito claro. Quando Paulo fala que tem uma comunidade, por exemplo, que a mulher não podia nem falar, isso para nossa geração, gente, soa como algo violento. Hoje, realmente, há uma explosão. Uma independência da mulher. Graças a Deus, mas até que ponto isso tem unido a família, até que ponto isso tem destruído? Então, nós pegamos a palavra de Deus no sentido de submissão, jogamos fora. Porque hoje os livros ensinam a gente a elogiar o tempo todo, tá bom, isso, aquilo, vice-versa, a igualdade no casamento, mas dentro da visão bíblica nunca foi assim. E você pode conversar com irmãos mais antigos na igreja, que eles vão dizer. Apesar que alguns mudaram de opinião. Mas se nós estivéssemos falando aqui da linha puritana, que qualquer dia eu vou trazer aqui um ensinamento sobre o puritanismo, dentro do puritanismo, aonde eles preservavam, não é o puritanismo moderno, esse de hoje não. O de hoje também se corrompeu, eu estou dizendo daquele tempo. Eles preservavam a santa palavra de Deus. Sofreram e muitos foram mortos por causa dessa visão. Mas lá eles tinham a visão da Bíblia. Lá eles queriam criar uma nova geração bíblica. Os puritanos lutaram, se reuniram, estudaram, montaram universidades para aprender a Bíblia. A história linda dos puritanos, meu amado. Mas eu trarei numa outra oportunidade. Mas eu quero dizer que dentro dessa linha de pensamento dos puritanos daquela época, meu amado, a coisa funcionava. Então eu quero dizer, a Bíblia é racional. Eu sinto isso. Você sente, mas o que é que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz outra coisa, mas eu sinto. Então vai pela Bíblia. A Bíblia é racional, meu amado. E nós, infelizmente, a nossa geração, nós somos românticos e emocionais. Eu sinto que tem que ser assim. Nós somos românticos e emocionais. Você pega um livro hoje. Você pega um livro hoje sobre relacionamento de família. É tudo o oposto do que a Bíblia ensina.
É tudo oposto, são doutrinas estranhas. São recomendações, no mínimo, estranhas que vêm da psicologia e não da Bíblia. No entanto, está claro que é uma visão iluminista. É assim que deve ser. Então, mudamos a teologia. A maneira de pensar mudou a igreja. Por isso nós precisamos aprender um pouco sobre iluminismo e romantismo. Porque nós somos pessoas comuns, mas as filosofias, elas envolvem os afetos, e os afetos nos envolvem e a gente nem percebe. De repente somos envolvidos. De repente a gente não raciocina e é levado pela emoção. Em muitos assuntos onde a Bíblia tem resposta, nós vamos pela emoção. Somos traídos, somos envolvidos pela emoção. Porque alguns séculos atrás, não tinha Deus na vida, mas eram pessoas influentes. E disseram, penso, logo existo. E foram trabalhando essa tese, foram trabalhando, influenciando o mundo, influenciando as igrejas, influenciando cristãos. E fomos mudando. É fato, meu amado. As modas vêm das grandes mídias. Até mesmo uma palavra que a juventude começa a falar, se torna moda durante um tempo. Por quê? Porque nós somos regidos por isso. Veja, quantas pessoas, quantos meninos, indivíduos, são fãs de algumas bandas de música. Começa a se vestir igual, começa a falar igual, começa a pintar o cabelo igual, cortar igual. São regidos. Estão na mídia. As novelas. Casamentos rompidos. Adultérios. Uma programação de uma mídia secular no nosso Brasil, que tem um programa para adolescentes, aonde vale tudo. Rege o Brasil. Por que o meu filho está assim? O que ele assiste? O que ele lê? Mas será que é isso? É. Influencia, fica influenciado, são pensamentos iluministas e do romantismo que nós não sabemos, nunca estudamos, nunca prestamos atenção, porque achamos que está separado da cultura, mas enraizou-se na cultura, meu irmão. E entra para dentro das congregações, das igrejas cristãs, sabe por quê? Uma parcela muito grande delas não tem ensinamento mais. Ensinamento genuíno. Meu irmão, um cristão, ele é diferente desse mundo. E se o cristão está muito parecido com esse mundo, porque ele não tem ensinamento genuíno, provavelmente aquele líder que o lidera também não teve, e se teve, não passa para frente. Nós vamos nos moldando aos moldes do mundo para atrair mais pessoas, mas não se atrai pessoas através dos artifícios humanos. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Não é isso que Deus disse? Meu amado, não é eu, não é você, não é o homem que faz o que convence o coração do ser humano. Então não tente atrair de qualquer forma, atrai assim, com a verdade. Uma pessoa quando é atraída para Deus com a verdade nua e crua, ela permanece. Quando ela é de uma forma persuasiva, você vai lá e vai persuade ela. Não, vamos lá, vai ser bom. Vamos lá hoje na reunião que vai ser uma bênção. Deus tem uma bênção para você. Está atraindo de um jeito, se ela não tiver bênção, já não vem mais. Você está entendendo? Tem que atrair por causa da salvação. Olha, o pecado que está trabalhando na tua vida vai te levar à condenação. Vem para Deus mudar a tua vida. Pode dar até o seu testemunho. Mas não atrai para outras coisas. Deus vai te dar uma bênção. Vamos lá, vai ser tão gostoso, tem hino, tem oração. Não é nada disso. Vamos fazer uma experiência de Deus. Nós gostamos, nós somos... Gente, quantas das vezes nós não nos comovemos com uma música, com uma encenação, com um teatro? Somos emotivos. Mas Rodolfo, isso é ruim? Não é ruim. Só que isso, gente, tem que ser separado da nossa fé. A nossa fé é racional. Jesus morreu na cruz para me libertar, para me dar salvação. Se eu continuar na vida de pecado, eu vou para o inferno. Se eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e morrer para as coisas mundanas, vai nascer um novo homem. Isso é o Evangelho. Os artifícios que usamos nunca
vão passar à frente da mensagem, nunca vão se equivaler à mensagem. Pode nos ajudar. Mas se eu estou pregando os artifícios e não estou anunciando a verdade do Evangelho, já inverti as coisas. Mas isso não acontece. 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 E tem acontecido todo dia. Tem acontecido. Somos levados pelos hinos, meus irmãos. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, é só a vitória. A guerra acabou. Quem falou que é só a vitória? Quem falou que o crente ou que o cristão não vai ter enfermidade? Quantos você já viu morrer na enfermidade? E era crente. Quem disse que a pessoa que morreu já está lá no céu? Quem somos nós para dizer isso? Que tipo de consolo nós estamos dando para as pessoas, para os familiares das pessoas que faleceram? Olha a oportunidade de dizer para ele, ó, ele foi, está na mão de Deus, agora é a nossa vez de nos convertermos. Mas não. Por quê? Porque senão vai magoar. Não. Porque somos criados, nascemos no iluminismo, onde Deus é jogado na lata de lixo, o homem faz o que ele quer, e fomos criados no romantismo. O que eu sinto é o que vale, não o que a Bíblia diz. Então esses subterfúgios, mas se a gente for muito duro, o que acontece? Aí a gente acaba afastando. Olha aí o pensamento, mais uma vez, romântico, do romantismo. É isso. Não sabemos. Falamos de falsos profetas e às vezes esquecemos que a história tem seus falsos profetas que jogaram filosofias demoníacas no nosso meio. E arrebentou até os dias de hoje. Eu não estou dizendo que você não deva chorar na presença do Senhor. Mas há pessoas que choram e quando o pastor fala amém, não tem mais choro. Há pessoas que vão no retiro de avivamentos carismáticos, choram, pula, rola para o chão, volta para casa e não mudou. Há teatros dentro de avivamentos carismáticos, por exemplo, que a pessoa se emociona. São teatros maravilhosos, bonitos, se emociona. Volta para casa, mas não está livre. Não, mas é porque eu sou sentimental. Justamente, porque fomos criados religiosamente sentimentais, emocionais. A internet está repleta de pessoas que estão dentro de avivamentos simplesmente emocionais. Não há o racional, não se raciocina o que está acontecendo. Importante é se derramar. Mas não muda. Não há mudança. Esse som de fundo que eu estou passando nessa pregação, para deixar ela no áudio mais bonito, em algumas igrejas ela é feita assim. O ministrador pede que se ponha uma música de fundo para auxiliar. Entendeu? Eu posso tirar essa música. Tá vendo? Fica um espaço vazio quando eu estou tomando meu fôlego. Parece que ficou um vácuo. Fica meio, porque estamos acostumados. Agora eu ponho a música. Isso tudo, meu amado, é meio que indutor. Mexe com a nossa sensibilidade. Estamos acostumados a isso. Então nós percebemos que muitas das vezes um louvor que fala muito do Deus que faz milagre, faz a gente dar glória por aquilo que a música está nos levando a acreditar. Mas nada disso faz sentido se eu, no meu esconderijo do Altíssimo, talvez lá no meu silêncio, na minha oração pessoal, não encarar a palavra de Deus de maneira racional, não entender. Porque quando a gente fala que fé é acreditar naquilo que não se vê, eu disse isso aqui outros dias, de acreditar naquilo que não se vê, não significa que não tenha um alvo. Não é dar um pulo no escuro e aconteça o que acontecer. Algo que não se vê dentro de uma perspectiva humana, mas você sabe qual é o alvo. O alvo é Cristo. Há um caminho, há uma direção. Eu não vejo Cristo aqui. Esse lance de eu senti Deus é muito subjetivo.
Porque talvez uma pessoa que nunca sentiu como você sentiu, tenha fé também. Aí eu senti a presença, olha, amém? Mas há muitas pessoas que realmente não sentem nada. E isso não significa que Deus não está ali. Então isso, olha. Tá vendo o áudio? Silêncio. Áudio. Silêncio. Áudio. Você está entendendo? Às vezes a gente vai a alguns lugares e não tem músico. O pessoal fala, o negócio está meio murcho hoje. Não é, é que estamos acostumados com todos os aparatos. Mas imagina que no tempo de Cristo, em suas pregações e peregrinações, não havia equipe nenhuma, ministério nenhum. Músicas. Mas Rodolfo, isso é pecado? Não, não é. E é uma bênção. Mas não é a prioridade. Isso vai ser uma bênção quando nós tivermos e entendermos o Evangelho. Para você entender o Evangelho, meu amado, precisa de teologia. Talvez para você dar uma palestra, uma mensagem, é muito bom a teologia. Mas para você, para a sua salvação, você precisa entender o plano de salvação. E o plano de salvação, não há necessidade de teologia. Senão, meu amado, muita gente nunca tinha ouvido falar, porque não ia entender. Poucos têm. Inclusive, há muitos cursos que só visam dinheiro. Há muitos cursos teológicos aí que são uma grana terrível. Bom, pode até ser, mas não visam conhecimento, visam dinheiro. Para quem organiza, para as editoras. De onde vem tudo isso? Essa visão errada. O demônio. A gente é muito simples. É o demônio. Mas como assim? O demônio inspirou. Não. Mas inspirou alguém. Pessoas inteligentes. Que não eram convertidas, mas que eram homens influentes. Que talvez não foi nem na nossa geração. Foi em gerações passadas. Como eu disse no início dessa mensagem. Eu tenho 40 anos, amém. A história que eu conheço começou a partir do meu primeiro ano de vida, não. A história vem de tantos outros tempos. Por isso vão se passar muitos modismos. Porque a moda hoje é milagre, é avivamento, é cura, é moda, é ministração. Você entra no seu quarto, você que muitas vezes tem o dom da música, amém. Você grava um CD, você imprime uma capa legal, você pode vender avulsamente por aí. É errado? Não, a questão não é essa. Eu estou dizendo, isso é moda. Todo mundo consegue, com um pouquinho de esforço. Isso jamais, todos esses artifícios que usamos como cristão, como evangélico, como gospel, como religioso, jamais vai chegar aos pés da poderosa e única e santa palavra do Senhor. Pode faltar todas essas coisas. Pode faltar todos esses artifícios. Mas se não faltar a palavra de Deus, a salvação está garantida. Agora você pode ter todos esses artifícios. Mas se faltou a palavra do Senhor, você está perdido. Pensamento iluminista. Pensamento do romantismo. Ficou bem explicado, irmão. Sabe, amado, quando eu tive esse estudo na minha mão, posso dizer que esse aqui é um estudo. Eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Porque eu vivo no meio de pessoas, eu convivo com pessoas, eu conheço muitas pessoas. Não sou melhor que ninguém, não é nada disso. Mas, o que eu estou dizendo, nunca me disseram, nunca me falaram. Já tive muitos líderes, e não culpo eles, porque talvez eles não tiveram isso também. Porque muitos são elevados a cargos, porque cantam bem, porque falam bem, porque têm influência. Mas isso nunca isso foi a condição. A condição, meu amado, é o chamado que Deus dá. José do Egito, quando estava lá, na prisão, o chamado dele o fez um líder lá de baixo, entre os prisioneiros. E na hora certa Deus o levantou. Mas só foi na hora de Deus. É aquilo que nós dizemos entre nós.
fica no óleo, meu irmão. E o dia que Deus te chamar, faça o que a palavra está mandando. Mesmo que não te aceitem, mesmo que não te chamem para pregar em lugar nenhum mais, porque você falou a verdade. Não é o tanto de mensagens que você deu, mas a essência delas. A essência delas, eu digo isso, meu amado. Eu digo isso, eu vivo no meio, eu sei, sabemos, partilhamos, conversamos, olhamos, a palavra ilumina. Quando é de Deus você sente paz, quando não é, meu irmão. Pode fazer a coisa mais bonita do mundo. Se não é de Deus, você se sente mal. Se envergonha. Você acredita que hoje fui convidado a um trabalho hoje à tarde, e a pessoa que me convidou chegou a chorar? Porque ela disse, meu amado vem cooperar conosco nessa tarde, e é a segunda vez que ele vem e não tem ninguém da nossa equipe. Aquele homem um senhor, encheu os olhos de lágrimas e falou, vamos continuar. Mas dentro de mim, mais uma vez, esta pregação que eu já tinha preparado, ontem eu já falei, comentei com algumas pessoas, vou trazer essa mensagem. Por quê? Assim que aquele homem encheu os olhos de lágrimas e abaixou a sua cabeça, eu viajei dentro de mim. Provavelmente à noite, aí no trabalho, vai ter muita gente. Todo mundo bonito, cheiroso, lindo, maravilhoso. E vai ser mais uma vez iluminismo e romantismo. Que bom se essa mensagem despertar a cada um de nós. A partir de mim mesmo que estou sendo despertado, quando eu tive acesso a isso. Gente, quanta coisa eu precisei quebrar, desmontar. Avivamentos carnais que eu mesmo era induzido por tudo isso. Muitas das vezes induzido, muitas vezes eu mesmo, uma histeria. E para mim aquilo era Espírito Santo. Quantas das vezes, meu irmão? Quantas das vezes não havia diálogo com Deus, havia só um monólogo, ou seja, só eu que falava. E gritava, esperneava e chorava. E dizia, é Deus falando, é Deus agindo. Eu não entendia que Deus não falava, porque eu não dava tempo. Eu não tinha diálogo, eu tinha monólogo. Eu não tinha frutos do Espírito. Evidências na minha vida. Não são evidências visuais, meu irmão. Verbais. Que também acontecem. Mas são evidências da nossa vida quando nós choramos, quando nós urramos no nosso quarto por termos pecado, aquilo faz mal para nós. Quando eu não sou testemunha de Cristo de verdade, no meu comportamento, na minha vestimenta. Quando eu não tenho força para mudar esses hábitos em mim. Tudo mais que eu fizer, meu irmão, está comprometido. Está comprometido, ninguém vai ser convencido pelo Espírito Santo quando o ministro ou a ministra não tem o Espírito Santo. Não quer ouvir mais, não quer se encurvar mais. Ficou tão ereto, desculpe usar esse termo, mas tão ereto diante do mundo que não se curva mais diante da palavra. Iluminismo e romantismo. Penso, logo existo. Sinto, logo existo. É isto. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu faço. É a minha ideia. Eu tenho que prevalecer. Você está entendendo? É isso que tem acontecido com toda essa geração. E outros países também. Essa semana que passou, no início desse mês, na verdade, do dia 1 ao dia 5, houve uma conferência em São Paulo, com vários ministros conceituados do Brasil e de fora do Brasil. Você pode achar. É um site chamado www.voltemosaoevangelho.com. Vai lá, dá uma olhada nas palestras, no que realmente esses homens, de maneira racional,
foram explicando. Foi online para todo o Brasil através desse site. Eu nem sabia, porque às vezes a gente não se preocupa em pesquisar esse tipo de coisa. Vai atrás de outras coisas. É muito mais bonito um clipe de um cantor, uma música, de um louvor que está na moda, do que estudo. Não estudamos, nem livros, nem fazemos pesquisa. Rodolfo, você está sendo injusto. Não quero aqui dizer que, não quero generalizar. Tem pessoas que fazem isso. Mas as que fazem são poucas. As que fazem, com certeza, elas têm pouco espaço. As que fazem, com certeza, elas não aparecem muito. Porque não faz a igreja cair no louvor. Afinal de contas, nós não estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo das lágrimas. É o tempo da apostasia e não dá para negar isso. É tempo de apostasia e não dá para negar isso. E apostasia é uma palavra que precisamos entender. Uma coisa é a gente viver na impiedade, ser um ímpio que não se converteu. A outra coisa é eu ser um convertido que me afasto do Evangelho. Isso é apostasia. E me responda, meu querido, se nós não estamos na apostasia, num tempo. E eu quero dizer, a gente pede para Deus que elimine a apostasia, mas isso é bíblico que vai acontecer. Não é que a gente vai se conformar, mas é bíblico e tem que se cumprir. Agora, o que também é bíblico é que nós necessariamente não precisamos nos tornar apóstatas. Por isso, o cristão jamais vai ser igual ao mundo, porque o mundo vive dentro de uma visão do iluminismo e do romantismo. E se você está muito parecidinha com o mundo, desculpa, você só está dentro de 4 paredes. Mas não está dentro da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela é uma igreja espiritual e está no mundo inteiro. Ela não se resume em 4 paredes. Então você pode, eu posso estar dentro de 4 paredes, glorificando. Mas não está dentro da igreja do Senhor. A noiva. É diferente, meu irmão, minha irmã. E por que uma mensagem como essa? Eu poderia estar aqui liberando palavras proféticas. Eu poderia estar aqui falando, olha, eu sinto na minha direita uma cura. Eu sinto que Deus está abrindo a porta do emprego. Olha, eu sinto, tenho uma visão. Deus pode fazer? Pode. Mas vou ser sincero, Ele não está mostrando nada disso para mim. Se mostrar, eu vou te falar. Há muito disso. A emoção, o fervor da adrenalina. Preciso ministrar cura. Interessante, né? Porque na época da igreja primitiva, quando havia esses milagres, muitas das vezes os discípulos, até Jesus disse, não fala nada para ninguém. Ela conta para o sacerdote. Mas aquela pessoa ficava tão cheia, aleluias, tão tomada por aquela obra sobrenatural, que ela não conseguia segurar, meu amado. Ali mesmo ela começava a testificar e testemunhar que tinha sido curada, libertada. Hoje, se ministra um monte de cura, ninguém fala nada. Não há testemunhos. E às vezes alguém vai dizer assim, olha, aconteceu um milagre. Estava precisando de 100 reais, fui no banco, tinha 1000. Gente, o que isso tem a ver? Misturamos as coisas. Precisamos acrescentar nossa santidade, mesmo que você seja um pobre perrapado, meu amado. Deus está acima de todas as coisas. Ele é o dono da ouro, do prata, do ouro e da prata. Mas não significa que você vai ter ouro e prata, meu irmão. Essa visão carnal do Evangelho vai jogando água fria naqueles que estão querendo mais. Esta é a grande luta desse tempo. Basta de iluministas, basta de romantismo dentro da igreja. Nós precisamos é da palavra. Doa quem doer. Porque assim João Batista pregava, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Convertei-vos. Mudem de vida. Rodolfo, muda sua atitude, muda de vida.
porque você é raça de víbora, é uma geração amaldiçoada que precisa nascer de novo, Rodolfo. Olha como é que isso dói na gente. Agora, meu irmão, estou olhando para você, eu estou vendo a prosperidade chegar na sua casa. Eu estou vendo agora um milagre, uma grande obra Deus vai fazer na tua vida. Quem que não quer isso? Num mundo de tanta desgraça, o que nós mais queremos é isso, gente. É uma resposta instantânea. Mas o Evangelho não diz isso. Jesus disse a Paulo, ei, aleluias, eu separei você. Você vai sofrer muitas aflições pelo Evangelho. Esse era Paulo, hein? Nós não queremos sofrimento. O Evangelho de sofrimento nos causa, sabe, aversão. Aí nós vamos carnalizando a coisa. Mas da onde vem isso? Todo mundo está fazendo assim. Veja aquele lugar, quanta gente, meu Deus, que bênção. Olha a foto que eu tirei, nem coube, de tanta gente. Esse evangelismo de massa é um perigo. Porque ele não tem o pastor ovelha, é multidão. Tem como pastorear. Meu Deus, parece complexo. E é. Parece difícil. E é. Mas eu não quero. Mas tem que ser. Não, mas eu quero festa, eu quero avivamento, eu quero milagre, eu quero aplauso, aplauso, eu quero. Mas não é isso. É dor, é cruz. É muitas vezes deserto, solidão. Acima de tudo, é foco. Perder o foco, meu amado. Os artifícios não vão te levar para o céu. O foco é Cristo. Sei que uma mensagem dessa não é de agradar. Mas é de pelo menos fazer a gente pensar. Uma multidão hoje de cristãos entrarão dentro das quatro paredes. Que oportunidade nós temos de fazer um concerto com Deus. Ou não. Pode ser mais um dia só. Nós não somos iluministas, nem vivemos no romantismo. Nós somos cristãos. Cristãos da Bíblia. Cristão da cruz. Cristão da coroa de espinhos. Cristãos da renúncia. Cristãos da luta contra o pecado. Nós somos diferentes. Nós não vamos copiar a moda. Nós não vamos copiar o mundo para estar dentro da igreja. A obra de Cristo é levar a igreja para o mundo. E não trazer o mundo para a igreja. Nós somos esse. Rodolfo, mas somos muitos? Não. Somos bem poucos. Ah, a multidão, o Brasil é quase o primeiro país cristão do mundo. Não. Isso é moda. Isso é só barulho. E você está me entendendo. Somos poucos. E alguns estão até em extinção já. Uma nova geração vem aí. E aí? Quem é que nós estamos formando? Só para encerrar. Foram buscar Jesus para levá-lo para os açoites. Junto com Jesus, seus discípulos amedrontados, assustados. Alguma coisa estava por acontecer. Quando eles se encontram, Judas com aqueles soldados furiosos, possessos até, e uma pergunta é feita. Uma pergunta impressionante. Jesus se põe à frente, ele é o líder. Ele passa na frente dos discípulos. E ele fala, a quem buscais? Se a Jesus sou eu, então deixai ir esses outros. Eu termino essa pregação dizendo, a quem buscais? Se a Jesus, lance fora o iluminismo.
Lance fora o positivismo, lance fora a nova era, lance fora esse romantismo de sentimento, de sentir as coisas de Deus. E corra para a Bíblia, irmão. A quem buscais? Que o nosso Deus, que é rico em misericórdia, e que estamos no tempo da misericórdia, nos preserve de todo mal e nos ensine o caminho da santa e poderosa palavra do Senhor, em nome de Jesus.